prazer estar aqui com vocês, né? Para quem não me conhece, eu sou Daniela Carvalho, mais conhecida como Dani, e a minha parceira aí de caminhada é a Isabel Carvalho também, mais conhecida como Bel. É isso aí. Eu já vi que tem muita gente amiga entrando, mas também tem novos amigos fazendo hoje, né? Isso é muito importante. Nós formamos a Eduque, que é uma empresa, uma consultoria, educação compartilhada, né? A nossa empresa, ela trabalha tanto na área educacional como na área corporativa. E o nosso diferencial, né, meu e da Bel, na nossa empresa, é que a gente não tem um curso de prateleira, né? A nossa proposta é um curso customizado, de acordo com a demanda de cada instituição, atendendo às necessidades da instituição, né? Então, é um curso personalizado, eu diria, né? E o foco da Eduque é porque a gente já tem tanto curso aí, né? Se a gente olhar nessa pandemia, a gente fez vários cursos, né? Todo mundo aproveitou para se aperfeiçoar, que tinha algum tempo aí para fazer vários cursos online, né? Muitos cursos bons, gratuitos, outros pagos. E existem muitos cursos, mas com muita teoria. O diferencial da nossa empresa é que a gente mescla sempre a parte prática com a teórica. Isso é um diferencial, porque facilita muito, tanto a vida de profissionais da área da educação, como da área corporativa, né? Verdade. Então, é um facilitador, mostrar que a gente é gente como vocês todos, né? Que a gente tem uma trajetória e uma caminhada na área educacional, e é muito interessante que a área corporativa gosta muito do professor dando palestra motivacional, fazendo esse trabalho na área corporativa. O professor que fica na área por muitos anos, como eu vou falar aqui o meu, que a Bel é mais nova, mas eu tenho mais de 20 anos de área, né, na área da educação. Eu também. Eu tenho cara de bebê, mas na verdade eu não sou tão bebê assim, não. Pois é, porque a gente ama e tem paixão pelo aquilo que a gente faz, né? E quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz, a gente transmite essa palestra motivacional com muito mais empenho. Então, é só para dar um preâmbulo aí do que é Eduque. A gente está nessa caminhada já, a Eduque existe desde 2010, a Bel entrou depois, mas é uma caminhada que a gente faz com muito amor, né? Um trabalho bem sério, bem levado bem a sério, com bastante empenho, bastante apaixonados pelo que a gente faz, para falar um pouquinho da nossa proposta. Hoje a gente vem fazer essa live, início de ano letivo, né? Falar de um tema que é de grande importância, tanto para os professores, né, como para os familiares. E hoje a gente vem tocar nesse assunto e falar um pouquinho da importância desse processo de adaptação. Né? Se a gente parar para pensar, a gente fala assim, adaptação escolar, a gente só pensa nos pequenininhos chorando, né? Vem logo na cabeça a primeira imagem. Mas a adaptação escolar, gente, ela abrange muito mais, é além disso. A adaptação escolar é um processo tão importante, se todo mundo parar para pensar, é o momento principal da escola. É onde a gente estabelece a relação de confiança, é onde a gente estabelece os primeiros vínculos, família-escola, escola-família. E aí são feitos combinados, como a gente diz, os professores fazem os combinados com os alunos, né? Adaptação, os combinados são feitos entre família e escola. Isso é importantíssimo para essa caminhada e essa trajetória dar certo. Eu digo sempre que não há escola pior nem melhor. Existe a escola que a gente se identifica. Então, falando para os professores e falando para os pais, para as famílias, a coisa mais importante é alinhar esse primeiro momento. Quando a gente entrevista uma escola, a gente tem que saber se ela comunga dos mesmos valores que a gente, né? Que ela vai trazer a tranquilidade que a gente precisa, que ela passa essa confiança, né? Isso é o principal nesse acordo, é um contrato de cavalheiros que a gente faz nesse início do ano, né? E para isso a gente precisa sentir essa escola. Então, assim, esse momento, quando a gente fala, agora voltando para os pequenininhos, né, que é o primeiro ano na escola, né, que a gente vai dar uma ênfase maior, porque realmente é um processo muito significativo nessa faixa etária, a gente para pensar como é angustiante, né, para as famílias esse momento. E por isso, hoje, a gente vai trazer para vocês um pouquinho dessa parte prática,
que a gente possa dar algumas dicas, tanto para as famílias quanto para os professores, né? Para não ficar na teoria, para a gente entender esse simbolismo ao pé da letra, que a gente possa vivenciar, trazer um pouquinho da nossa bagagem, da nossa experiência e dividir um pouquinho com vocês. Então, a gente também, ao longo da semana, quando a gente divulgou na Eduque, na página da Eduque, a gente divulgou essa live sobre adaptação e vieram algumas perguntas que vieram somar. Hoje a gente já vai tirar algumas dúvidas sobre as perguntas que vocês mandaram anteriormente. Foi muito gostoso essa participação, interação, e a gente pode abordar hoje, né? Então, a gente vai falar um pouquinho desse processo de adaptação, das dicas, e falar que a adaptação não é só dos pequenininhos. A adaptação, ela abrange, gente, até os mais velhos. Exatamente. Todo ano é uma adaptação. Não precisa ser um processo de adaptação só o primeiro ano que você ingressa na escola. Todo ano tem uma adaptação. É o ano que mudaram os professores, os amigos que entraram novos somaram. É o momento de vida que a gente está, que é diferente. A criança, o aluno, às vezes ele passou um ano com muitas mudanças familiares. São separações, são perdas, são mudanças de logística, mudança física, tudo isso. Então, isso tudo faz com que seja uma nova adaptação, mesmo às vezes o aluno estudando naquela escola a vida inteira. Então, para isso, hoje a gente vai tocar um pouquinho nisso, e a Abel vai poder dar esses exemplos, mostrando um pouquinho como é importante essa adaptação, tanto para os pequenininhos quanto para os mais velhos. Vamos lá, Bel? Colocar as dicas em prática? A gente fala dos mais velhos, só aproveitando esse gancho da Dani, quando a gente fala dos mais velhos, a gente só não está falando das crianças de fundamental, não. A gente tem que pensar que alunos de ensino médio, muitas vezes, podem também precisar de um período de adaptação mais específico, né? Algumas das dicas que a gente vai dar aqui são mais específicas para a educação infantil, sim, que normalmente onde mais aparece situações em que a gente precisa de uma adaptação mais cautelosa, mais lenta, mas é importante também professores, coordenadores, pais, que tenham alunos e filhos no ensino médio, tenham esse olhar também. Porque, de repente, vai ser o aluno do ensino médio, vai precisar ter um tempo reduzido, uma primeira semana. Como a Dani falou, existem vários tipos de situações que podem ocasionar nessa necessidade, né, de uma adaptação um pouco mais lenta, um pouco mais demorada, mas que é necessário também ter um olhar específico para ele. Então, vou pegar meu caderninho dourado, que já apareceu. Quem acompanha os stories já viu o caderninho dourado por aí, tá? Então, tá tudo anotado aqui, gente. Vamos lá. Primeiro, que dê importância a esse momento, né, Bel? Que dê importância a esse momento. Porque a gente fala assim, meu filho já está macaco velho, já é grandão, já está acostumado com a escola. Aí você vê seu filho mais calado, aí você vê seu filho mais desanimado, não está com vontade para a escola, uma série de coisas. Isso faz parte desse processo, né? São os vínculos que ele está se formando. E olha, vou contar uma coisa. Eu já fiz adaptação de várias idades, né? Como eu falei lá na frente, tem mais de 20 anos de educação, já peguei desde maternal até alfabetização como professora, né, em sala de aula. As crianças que apresentaram um problema maior de adaptação não foram os pequenininhos de maternal 2, que é onde a gente espera que vai ter mais chororô, né? As crianças que eu tive que precisaram de um tempo maior, precisaram de um olhar mais específico, eram as mais velhas. Por incrível que pareça, a gente espera que o aluno de alfabetização, de repente, já está mais velho, já consegue se virar melhor, consegue expressar o que está sentindo melhor, mas não necessariamente é um dado de realidade, né? A gente muitas vezes encontra situações um pouco mais... que precisam de um olhar um pouco mais criterioso com os alunos mais velhos. Mas vamos lá. Dica. Serve para todas as idades essa. Primeira coisa que a gente acha que é muito importante é a questão do horário mesmo. A gente tem um horário reduzido. Eu sei que para as famílias isso às vezes é incômodo. Ter que, organizar toda a rotina para que tenha alguém disponível na escola, que tenha alguém que possa pegar essa criança ou esse adolescente, enfim. Mas esse horário diferenciado, ele é fundamental. A criança está chegando num lugar novo, muitas vezes, né? Pensando nos pequenininhos que estão entrando na escola pela primeira vez. Estão chegando num lugar que não conhecem, vendo um monte de gente que nunca viu na vida e muitas vezes se vêm sozinhos. Ficar lá uma tarde inteira, ficar lá um número muito grande de horas, é pesado para essa criança. Então, a gente começa com um horário curtinho, 2 horas, 2 horas e meia. Claro que isso vai depender também da rotina da escola.
e vai graduando esse horário. Primeiro dia fica 2h30, por exemplo. No terceiro dia fica 3 horas. E vai aumentando aos pouquinhos, claro que com um olhar individual para cada criança. Às vezes a criança... Gente, isso é... Nossa, primeiro dia a criança entra ótima. Ótima. Tudo novidade, né? Tá adorando o espaço, vai brincar. Chega no segundo dia, a criança se desespera. E é um chororô que ela não para. Primeiro dia foi novidade, ela estava conhecendo. No segundo, ela já sabe que vai ficar sozinha ali. Então, é importante que tenha esse horário, que tenha esse horário, né, diferenciado e esse olhar específico para cada criança. Cada um... Sou uma musa de educação, eu mereço. Gente, desculpa. É que eu li o comentário e cortou meu raciocínio. Obrigada. Esse horário diferenciado e esse olhar específico para a criança, eles são fundamentais para a gente poder tornar esse processo, tanto para as famílias, quanto para as crianças e para os professores também, mais fluido, mais tranquilo, mais gostoso mesmo, né? A adaptação, a gente sabe que muitas vezes para o professor também é angustiante. Eu até contei num dos posts que a gente botou semana passada, de uma adaptação que eu tive, era meu primeiro ano na escola e 12 alunos chorando ao mesmo tempo. A minha vontade era sentar e chorar junto. Porque era muito angustiante ver, sabe, aquelas crianças todas e eu não conseguia, nada do que eu fazia resolvia. Então, quando a gente tem um horário reduzido, funciona para todo mundo. E aí, esse horário reduzido cai na segunda dica, que isso também vai variar muito de escola para escola. A gente entende muito que cada escola tem a sua crença, a sua forma de trabalhar. Não existe, como a Dani falou, a melhor escola ou a pior escola, a forma certa ou a forma errada. Todas as formas que a gente conhece de adaptação funcionam. Algumas nós consideramos mais tranquilas, outras nós consideramos um pouco mais delicadas, digamos assim. Mas todas funcionam, tá? Não tem uma forma certa e uma forma errada. Mas independente de como a escola funcione, é interessante que tenha, sim, um adulto disponível para essa adaptação. Seja para ficar em sala com a criança, caso a escola funcione assim. Seja para ficar numa salinha reservada, separada. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Também tem escolas que funcionam assim. Seja para estar disponível em casa, para a escola ligar e falar, olha, preciso que venha buscar porque está chorando muito. É fundamental que tenha um adulto disponível. A gente sabe que tem famílias aqui com a gente, também tem muitos professores, coordenadores, orientadores, enfim. Então, é interessante que essa troca, né, essas normas, esses combinados fiquem bem definidos da instituição com a família. Fique tudo muito claro, muito em pratos limpos mesmo, sabe? E é interessante, sim, de preferência a mãe ou o pai, mas se não puder, a gente sabe que horário de trabalho é complicado, nem sempre a gente consegue ser liberado do trabalho. Assim, que tenha um avô, uma avó, mas alguém que a criança conviva, que a criança confie, né? Não adianta ter a madrinha que a criança nunca vê na vida, porque ela não tem vínculo com essa pessoa. Então, é interessante, sim, que tenha um adulto disponível com a criança e que tenha esse horário diferenciado. Agora, a dica, ela vai direitinho para as famílias que estão aqui com a gente. E os professores vão entender por que essa dica tem endereço certo. Criança está chegando pela primeira vez na escola. A mãe, a avó, o pai, o avô, enfim. Qual é o primeiro movimento que se faz normalmente? Levar a criança no colo. Coitada da professora que tiver que ser concorrente dessa mãe, desse avô, desse pai, dessa avó, para tirar essa criança do colo, gente. A concorrência é desleal. Qual é a nossa sugestão para as famílias? A criança vai entrar na escola, e aí não é só a primeira vez que está indo para a escola. Primeiro dia de aula, segundo dia de aula, enfim, está nesse processo de adaptação, levar a criança na mão. Dá a mãozinha para a criança e acompanha ela até a sala de aula. Porque a criança, quando ela está abraçada, ela está no colo da mãe, no colo do pai, enfim, de quem está levando, ela não vai querer soltar. Ela vai querer ficar com quem ela se sente segura. E ela precisa criar o vínculo com o professor, com a professora. E ela só vai conseguir criar esse vínculo se a professora conseguir chegar nela, né? Então, dica assim, para as famílias, não, além de dica, é mais um pedido mesmo. Levem as crianças de mão dada. Vai facilitar Outra coisa, muito esse processo. Bel, para complementar isso que você está falando, uma coisa interessante é que as famílias falam sempre com a gente assim, Daniela, como é que eu faço para trazer ele? Já vou falando, já vou conversando, o que vai fazer? Gente, tem pais que criam uma expectativa da escola com
tanto tempo de antecedência, mas tanto tempo de antecedência, e isso vai tomando uma Verdade. grandeza para a criança, né? Vai ficando uma coisa imensa. Então, eu sempre falo, eu e a Bel, que isso é importante falar na semana. Nada de ficar com aquela coisa, porque aquele assunto fica tão forte, tão imenso, Sim, que isso é sim. prejudicial para a criança, né? E outra coisa, é a expectativa que você cria, né? Porque ele vai falando tanto, que a criança vai criando assim Com uma certeza. expectativa muito grande em cima daquilo, né? Então, na verdade, a fala da mãe é a angústia que a mãe está sentindo, porque ela fala para o filho assim: ó, você vai, mas você vai ficar lá, a mamãe não vai ficar junto, mas a mamãe volta. Então, assim, ela já está criando toda uma situação, né? Já está Exatamente. falando, antecipando todo um problema antes daquilo acontecer. Então, assim, a dica é: não crie expectativa. A expectativa tem que ser a menor possível. Claro que você está vibrando, a família está vibrando com a entrada do filho na escola, isso é importantíssimo, é de uma alegria, é um momento mágico na vida das crianças, mas é importante que seja leve e calmo, tranquilo. Sim, Então tem que ser sim. assim, ó, vai para a escola, mamãe comprou seu material, vai ser muito legal, você vai encontrar amigos novos, vai brincar bastante, mamãe vem buscar você. Ponto, acabou. Agora, olha, você não chora. Aí você já está dizendo que, opa, a criança já liga aquele radar. Opa, eu acho que eu tenho que chorar. Se ela está falando você não chora, entendeu? Então, assim, Exatamente. não pode. Essa fala é justamente o que a família tem de angustiante, que ela acaba passando para a criança sem querer. Então, eu sempre falo, não criem essa expectativa, sejam breves no discurso, nada de falar demais, nem dizer o que vai acontecer demais, nada disso. É a escola, é lugar de criança, coisa boa, pronta, igual a escola do seu irmão, igual a escola do seu primo, e acabou. Uma coisa Levar as bem coisas da breve, só forma para mais... complementar. Desculpa. Não, que falar, Pode levar as falar, Bel. coisas da forma mais natural possível. Por mais que a Isso. gente entenda que para as famílias é um momento muito, muito importante e, né, que mexe muito com as emoções, mais natural possível para a criança. As crianças, principalmente as crianças pequenas, elas ainda não têm maturidade, nem repertório mesmo para compreender e para entender muita coisa. E para fazer uma Uhum. leitura dos pais, né, entender que aquele sentimento de ansiedade mesmo que os pais estão vivendo, para ela vai ser uma coisa negativa, uma coisa que pode bloquear a criança. Então, assim, essa complementação da Dani foi perfeita. Excelente. Outra coisa que a gente também acha muito importante, que aí cai naquela questão que eu falei antes, né? É o saber respeitar o ritmo da criança, saber respeitar o tempo da criança. A gente sabe que, na prática, as escolas precisam estabelecer um tempo de adaptação. Então, algumas escolas colocam 1 semana, outras escolas colocam 2 semanas. Isso vai muito de instituição para instituição. E a gente sabe que para a rotina de sala de aula, é importante que esse período tenha, né, um tempo determinado. Porém, por outro lado, a gente não pode esquecer que cada criança é única. Cada criança tem a sua vivência, tem as suas características, as suas necessidades. E que é importante, sim, como eu falei anteriormente, ter um olhar específico para cada criança. De repente, a criança, com 1 semana de adaptação, não está dando conta de ficar bem ainda na escola. Dá mais um tempinho. Essa parceria entre família e escola é a chave para que a Do adaptação seja um sucesso. sucesso. É É a isso. chave do sucesso. É isso. Quando a família e a escola caminham juntos, as coisas fluem muito mais tranquilo. E a gente fala não só por estudar isso, mas a gente sabe, a gente sente isso na prática, a gente tem experiência para falar disso. A adaptação para ser um sucesso, ela precisa ser feita tanto com a família quanto com a escola. Então, quando a gente olha para a criança, deu lá o tempo determinado de adaptação, a criança não deu conta, para ela ainda está muito, muito pesado, tá sendo um sofrimento para a criança, vamos tentar dar um tempinho maior. É claro, a gente conversa com a família, conversa com a escola, tem que ser tudo muito combinado, muito amarradinho, muito certinho. Mas a gente precisa sim ter esse olhar de individual mesmo, de entender que de repente aquela criança precisa de mais 1 semana, precisa de mais uns 3 dias. A gente vai esbarrar com a questão do carnaval. Vão ter, se não me engano, 3 semanas, não tenho certeza, 3 ou 4 semanas de aula, aí vem o carnaval. Gente, carnaval com adaptação é tenso. Porque a criança está começando a entrar no ritmo, está adaptando.
Tudo bem que não vai ter o carnaval, mas o feriado em si, ele existe. O carnaval foi adiado, mas o feriado em si existe. E qualquer feriado, qualquer coisa que quebre a rotina da criança, pode ser, sim, um disparador, né, para esse choro voltar, para o incômodo da criança voltar. Então, é importante ter isso em mente, de que pode ser, sim, necessário ter um tempinho específico. Às vezes a criança vai ficar ótima. A gente já aconteceu tanto comigo quanto com a Dani, de famílias chegarem pra gente e falar, nossa, essa criança vai ser horrível para adaptação, vai chorar o tempo todo, você vai ver, não vai dar certo. A criança no segundo dia tá ótima. Às vezes no primeiro dia mesmo já tá ótima. E tem aquelas famílias... Às vezes é a mãe que chora. Exatamente. É a mãe que chora, né, Bel? Exatamente. A criança tá ótima, brincando, não derramou uma lágrima. E a mãe tá lá aos prantos. E por outro lado, tem aquela família que fala, nossa, meu filho tá super acostumado, tá em creche desde 6 meses. A criança chega e chora muito. Porque tá num ambiente estranho, com gente que nunca viu. A gente, às vezes, adultos, quando chegamos num lugar estranho, às vezes a gente fica meio assim, quem são essas pessoas que estão aqui comigo? Que dirá a criança, gente. Então é importante, sim, ter esse olhar específico para cada um, respeitar o ritmo de cada um. E a criança que chora uma semana depois. Esse assim, angustiante para as famílias, porque as famílias falam assim, coloquei, olha, entrou numa boa, brincou, tá excelente. Aí uma semana depois a criança chora. Aí a mãe fica com aquela pulga atrás da orelha. Pronto, aconteceu alguma coisa. Aconteceu. A professora fez alguma coisa que ele não gostou. Alguma coisa. Aí ela vem lá já tomar uma satisfação nesse sentido. E, gente, isso é muito comum. Por quê? Como a Bel falou no início, a primeira semana é tudo muita novidade. E não tem muita regra, né? Porque você tem um planejamento todo muito mais flexível nesse início de adaptação. Você usa recursos que a Bel já vai falar para ajudar nesse processo. Então é muito solto, as atividades são muito curtas, é tudo muito mágico. E aí, depois que a primeira semana passou, aquele grosso do chororô já foi embora, é um outro que tem um chorinho na hora da entrada, mas ninguém mais já está chorando. Aí vem um aluno e começa a chorar na outra semana. Aí você pergunta, por que será? Por que será que isso está acontecendo? Aí você vai ver, nem tudo são flores. Agora tem hora para lanchar, tem hora para brincar, tem hora para aula de música, tem hora para aula disso, tem hora para aula daquilo, e ele quer fazer o que ele quer. Muitos acontecem que misturam isso aí nesse primeiro momento. Quando as regras começam a ser estabelecidas, ele fala, opa, não é a Disney que eu estava esperando, né? Não é isso. E aí é que cai a ficha e a gente começa a fazer esse vínculo de novo com a criança, estreitar um pouco mais, se precisar faz um horáriozinho menor, mas do contrário nem sempre precisa. Exatamente. Precisa mais de um acolhimento, de um afeto maior e ele vai fazendo isso ficar tranquilo ao longo da semana, né? Mas Exatamente. Isso é muito comum. Que inclusive é o próximo tópico aqui da listinha de dicas, é ser acolhedora, ser paciente e ser acolhedor. Eu sei que para o professor que está em sala, e eu sei porque eu vivi isso, tá? Senti na pele. Para o professor que está em sala de aula, ver aquela quantidade de crianças chorando ao mesmo tempo é desesperador. Eu sei. De coração eu sei, gente. Sei também que às vezes está tudo lindo, tudo maravilhoso, a adaptação foi tranquila, tem aquela criança que do nada, como a Dani acabou de falar, começa a chorar. Eu fui uma dessas crianças, eu fui chorar um mês depois da adaptação. Minha adaptação na escola foi ótima, um mês depois eu comecei a chorar sem motivo, né, aparente. E aí, isso é angustiante para o professor, sim, saber que aquela criança não está conseguindo se adaptar totalmente, que ela tem alguma coisa ainda que está incomodando aquela criança. E aí, nessa hora, o que a gente precisa é ser paciente, sim, porque isso é um processo. Algumas crianças vão levar um tempo maior. E ser acolhedora é entender que é um momento difícil para a criança, é um momento difícil para as famílias. Muitas vezes a criança até está bem, mas a família está insegura, a família está ansiosa. Isso passa para a criança acaba sentindo. Então, Bel superou. Ai, é isso. Então, é importante... Bel, uma coisa interessante é como a família vai abordar a criança. Isso é muito interessante, gente, porque quando a gente fala que a gente tem que estabelecer essa relação de confiança, é nisso. É estreitar para que a criança veja que a gente, enquanto a escola fala A e a família fala A. Se a escola fala A e a família fala B, a gente não vai chegar a estabelecer esse vínculo. Exatamente. E a criança vai perceber
essa dicotomia, ela vai perceber que a gente não está andando junto. Então, quando a criança chora, a pergunta é assim, oh, o que que aconteceu? Vem cá, a mamãe quer saber, aí você acolhe o seu filho, ou amanhã vai ser muito legal, a escola é muito legal. Olha o reforço positivo, você vai brincar bastante, tem tantos amigos, a mamãe vai te buscar, olha que delícia, vai dar aquele abraço quando a gente se encontrar, sempre falando positivo. É diferente que você perguntar, o que que aconteceu? Alguém bateu em Exatamente. você? Quem brigou com você? Exatamente. O que a professora fez? É muito diferente. Então, a gente tem que ter muito cuidado a forma que a gente vai perguntar, né? A forma que a gente vai falar, porque senão, em vez da gente estar fazendo com que a criança se adapte, a gente está fazendo justamente o oposto, um reforço negativo da situação. E aí a gente vai cada vez andando na contramão, entendeu? É só, eu queria acrescentar isso. E cai naquela questão da parceria de família e escola, que ela é fundamental para que não só a adaptação, né? A gente está falando aqui especificamente da adaptação, mas que todo o ano letivo corra muito bem. O principal, né? Como a gente falou, a chave do sucesso é essa relação família-escola. Tem um termo que a gente gosta muito de usar, que é firmeza amiga. O que é essa firmeza amiga? É a gente acolher, a gente entender o momento do outro, mas ao mesmo tempo deixar claro o que pode, o que não pode. Deixar claro os combinados, né? As regras e os combinados. Então, assim, a gente acolhe sim aquela família que está insegura, a gente acolhe sim aquela necessidade da família, muitas vezes, de falar, de demonstrar ansiedade, demonstrar insegurança, principalmente nesse momento. Eles precisam sim de um colo, mas a gente saber que, e eles também, não só a gente quanto escola, mas as famílias também, saberem que até aqui, ok, a partir daqui já cabe à escola, já é a escola que decide. Então, esse ser acolhedor, esse ser paciente, a gente entender todo o processo sim, mas saber também que as coisas precisam funcionar de uma determinada forma, principalmente dependendo da instituição, né? Tem instituições que são mais rígidas, outras nem tanto. Isso vai variar muito de escola para escola. Mas essa firmeza amiga é uma coisa assim que acompanha, né, a nossa fala e a nossa prática mesmo há muito tempo. Bom, agora eu vou entrar nas dicas práticas. As crianças chegaram. E aí, gente? E aí? Vamos lá. Primeira coisa, e a gente conta também com as famílias nesse sentido. Identificar a criança. Colocar um crachá, uma etiqueta, enfim, alguma coisa que tenha o nome da criança visível para o professor. Porque a criança está chegando, a professora normalmente é uma professora nova, mesmo que ela já seja antiga na escola, mesmo que ela esteja na mesma turma, aquela professora normalmente é uma professora nova. É uma pessoa que ela não conhece. E fica muito chato para a criança chegar e a professora não saber como se dirigir a ela. Quando ela está com a etiqueta com o nome, a professora vai poder chegar e falar: oi, Dani, tudo bem com você? Seja bem-vinda. É uma forma de acolhimento que para a criança faz uma diferença enorme. Aí vocês vão falar assim: mas meu filho não né? deixa colar nada na blusa. Gente, dica, cola nas costas. A professora vai dar um jeito de enxergar o nome da criança e não vai ser agressivo para a criança, porque muitas crianças realmente ficam incomodados, né? Muitos alunos ficam incomodados com alguma coisa colada neles. Quando você prende nas costas, para a professora é uma forma dela conseguir identificar e para a criança não é tão incômodo. Dani, você queria falar alguma coisa? Não, é porque, é assim, a fala que você falou é isso mesmo, a diferença, né, de você falar: oi, Bel, eu estava te aguardando, que coisa boa. A criança fala assim: ih, ela me conhece, ela sabe quem eu sou. Ou do que você perguntar: qual é o seu nome, hein? Quem é você? Como é que você chama? Gente, aí ele fala assim: pô, esse lugar é totalmente estranho para mim mesmo, né? Então, assim, são simbolismos muito interessantes como facilitador. A gente para pensar e fala assim: nossa, realmente, olha a diferença da fala do professor acolhendo e chamando pelo nome, né? É muito diferente. A gente sabe que não existe uma fórmula mágica que vai fazer com que a criança não chore. Não é isso. O que a gente está trazendo hoje são facilitadores mesmo, como a Dani falou, que podem ajudar a tornar esse processo mais tranquilo, mais prazeroso mesmo. Quando a criança chega e descobre que, nossa, ela sabe quem eu sou, mesmo a criança pequena, gente. A gente está falando, às vezes, de criança pequenininha mesmo, de maternal. Quando ela é recepcionada pelo nome dela, ela é recebida com mais carinho. Ela se sente recebida com mais carinho, né? O carinho que a professora vai dar vai ser o mesmo.
mas ela se sente mais querida. Poxa, eu não sou uma estranha aqui, sabem quem eu sou. Então, algumas escolas padronizam isso, e aí, de novo, também cabe muito a cada instituição. Algumas preferem padronizar, fazer uma etiqueta padrão, outras deixam por conta da família. Isso aí também tem que ver aonde vocês trabalham, né? Enfim, conversar onde os filhos de vocês estão. Tem que conversar, fazer esse combinado para ver direitinho como funciona. Mas é fundamental Acho que essa é uma dica ideia de do crachá. sucesso, né, Bel? Com certeza. É uma ideia. Porque eu também já vivi essa situação de ter que chegar para a criança e perguntar: oi, tudo bem? Qual o seu nome? A reação da criança foi se encolher na perna da mãe. Uma outra criança, que aí já numa outra escola, que tinha esse hábito do crachá. Eu falei: oi, fulana, tudo bem? Que bom que você chegou. A reação da criança foi outra. Ela se sentia... Tudo bem que ela estava ali com a mãozinha presa na perna da mãe? Tava. Mas a gente via no olhar, a gente via na expressão dela que ela estava se sentindo mais acolhida. Faz uma diferença enorme, enorme. Outra dica prática, gente, que assim, para criança pequena é a melhor coisa do mundo, gente, bolinha de sabão. É tão simples, mas faz um sucesso tão grande com eles. Bolinha de sabão. Tem aquelas de, tipo uma maquininha, né? Pistolinha de bolinha de sabão, ou aquela normal mesmo de assoprar. É claro que aquela que é de apertar é muito mais prática, né? Te permite também ficar olhando para as crianças enquanto você tá com a bolinha de sabão. Mas a outra funciona também, tá? Na falta da pistolinha, serve a bolinha normal. Gente, faz um sucesso com eles. Eles ficam ali encantados com as bolinhas voando, querendo estourar a bolinha. Todo mundo para de chorar. De verdade. Vivi isso. Uma coisa também interessante é enrolou. Novamente, cai em questão de normas da escola, de espaço físico da escola. Mas uma coisa que a gente já vivenciou e que funciona bastante é você separar a turma. As crianças que estão chorando. E aí também, assim, é preciso que tenham 2 professoras, no mínimo, em sala de aula. Tentar separar as crianças que estão chorando das crianças que estão em sala. E aí é uma experiência que deu certo tanto comigo quanto com a Dani, né? A gente vivenciou isso, por isso que a gente está trazendo isso. Porém, sabemos que isso depende de outros fatores. Muitas vezes estão além do nosso poder. A criança está chorando muito? Leva ela para o parque, leva ela para uma sala diferenciada, às vezes brinquedoteca, sala de música, enfim, sala de psicomotricidade. Tira ela do grupo. Por quê? Vamos supor, vou usar o exemplo das 12 crianças que me desesperaram naquela vez, tá? Eu recebi, as crianças chegaram, tinha um grupo que estava super bem e tinha um grupo que estava chorando bastante. O que aconteceu? Eu fiquei com um grupo, minha auxiliar ficou com outro grupo. As crianças iam acalmando, a gente ia juntando. Por que acontece? Quando tem uma criança chorando, meio que contagia todo mundo. Daqui a pouco tá todo mundo chorando. E foi exatamente o que aconteceu comigo. As crianças foram entrando porque estava chegando a hora de lanchar para ir embora. Daqui a pouco, uma criança começou a chorar, daqui a pouco os 12 estavam aos prantos. E eu quase junto também. Mas, enfim. Então, assim, tendo essa possibilidade, uma dica bacana é separar, acalmar a criança, depois trazer para a sala. Existe também uma outra possibilidade, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a questão dos pais, tá? Tem escolas que permitem os pais em sala. Tem escolas que não permitem adaptação com pais em sala. Nesse caso específico, tá? Que os pais estão em outra sala, estão em outro ambiente da escola. A criança está chorando muito, leva para a criança ver a mãe, ver o pai, enfim, o adulto que estiver lá para fazer a adaptação com ela. Isso dá uma tranquilizada, dá uma acalmada, depois pega de volta. Eu vou aproveitar para não ficar muito confuso e vou falar logo disso, depois eu volto com as outras dicas. Nós, né, tanto eu quanto a Dani, a gente já trabalhou com os 2 tipos de adaptação. Tanto o tipo de adaptação com o pai na sala de aula, aquela adaptação que o pai pode entrar, ficar com você nos primeiros dias, ficar com a criança dentro de sala de aula. E já vivenciamos a situação de que o pai, eu falo pai, mas é a família, tá? Pode ser o pai, a mãe, enfim, o adulto que estiver na adaptação da criança. Traz a adaptação, traz a criança, deixa a criança com você e vai para um ambiente preparado específico para isso. Quando a gente fala em outro ambiente, também não é ficar circulando pela escola. É ficar num ambiente próprio para isso, específico. De preferência com TV, se puder, se não puder, enfim, algumas revistas, alguns livros, que eles possam também se distrair, que eles possam passar o tempo, né?
Também não ficar naquela ansiedade, remoendo aquela ansiedade, será que meu filho está bem? Será que não está? Enfim. E aí, a gente já vivenciou as duas situações. Particularmente, eu, Bel, prefiro a adaptação nesse formato, em que a criança fica comigo e o pai está em um outro ambiente. Eu acho que a Dani também tem a mesma opinião, não é isso? Por que que a gente prefere isso? O pai dentro de sala não é um dado de realidade daquela criança. Ele vai ficar ali naqueles primeiros dias, mas depois ele vai precisar voltar para o trabalho. Ele vai precisar voltar para a vida. E aí? Como é que a criança fica? Por que que meu pai ficou uma semana na sala comigo e agora não pode ficar mais? Para essa criança entender esse movimento é muito mais complicado. Porque ela viveu uma realidade de, sei lá, 3 dias, uma semana, que seja. E a partir da segunda-feira que vem, ela já está sozinha no ambiente. Ao passo que, se ela estiver com a professora na sala de aula, que é o espaço que ela vai frequentar o ano inteiro, sozinha, com a professora, mas tem algum familiar, tem alguém específico para ela na escola, é possível fazer essa ponte. De a criança está chorando muito, está muito angustiada, leva para ficar um pouquinho com o adulto, para acalmar, depois volta. A criança ela vai aprendendo que aquele espaço de sala de aula é um espaço dela, onde ela vai ficar e ela vai se adaptar, vai entrar na rotina daquele espaço. O pai e a mãe estarem na escola, eles não vão continuar na escola, ok, mas é um espaço fora do que ela normalmente vai frequentar. Para a criança, é muito mais fácil ela entender esse movimento de que aqui é o meu espaço e eu posso sim ter esse contato com quem está fora. E aos poucos esse contato vai diminuindo, porque cada vez mais é interessante que a criança fique em sala. Quando eu digo fique em sala, eu fico com a professora, tá? Pode ser no pátio, na sala, enfim. Mas que fique com as professoras. E aí, aos pouquinhos, ela vai conseguindo se afastar cada vez mais. Então... E criança, né, Bel? Oi? Criança, a criança, ela aprende por repetição. Sim, sim. Então, esse movimento de vai para lá, depois vê a mamãe, depois volta, alivia aquela angústia que ela tá, tipo Exatamente. assim, mamãe sumiu. Aí ela já vê que a mamãe não sumiu. Mamãe está na sala dos grandes, na sala dos pais. E aí ela vai lá ver que a mamãe está, mesmo que a professora pegue ela chorando de novo, mas ela vai e volta. Ela sabe que ela vai encontrar a família. E isso, ela vai estabelecendo a confiança com essa professora também. Ah, ela prometeu que ia me levar e ela me levou. Ah, a mamãe está ali. E isso vai se estabelecendo, essa confiança vai fazendo. E ela vai aprendendo pela repetição, né? Fora que ela adquire, exatamente como você falou, adquire confiança. Ela percebe que ela pode confiar naquele adulto, que aquele adulto não está mentindo para ela. Então, ela pode se permitir criar esse vínculo. E aí, voltando para as dicas... É igual os pequenininhos da creche, né, Bel? Sim, os pequenininhos da creche, sim. Que muitas vezes com 10 meses, 11 meses, né, bem novinhos, ainda não sabem falar, né, verbalizar aquilo tudo. Esse horário reduzido faz isso, e ele aprende pela repetição. Olha, ela vem me buscar, no outro dia, vem buscar de novo mais cedo, vem buscar. Vai crescendo gradativamente para ela ficando mais confortável, para poder se expandir esse espaço de tempo. Né? E aí, com isso, ela está aprendendo pela repetição, que a mamãe vai, a vovó vai, mas volta. Vai, volta. Né? E, na verdade, depois é o que vai acontecer, né? Vão deixar a criança na escola, na hora da saída, alguém vem buscar. Muito embora ela vai ficar um tempo maior, o movimento é esse. Uhum. E a última dica, não é bem a última dica, né? É mais uma dica. A gente tem já entrou, semana passada, se eu não me engano, um post com várias dicas. Se alguém tiver mais alguma, pode deixar lá nos comentários. Que aí é bom que, assim, sempre compartilhar a nossa experiência ajuda, de repente... É a dúvida do amiguinho, né? Às vezes a minha experiência vai responder a dúvida de alguém. Então, se alguém tiver mais alguma coisa, deixa lá nos comentários. Mas já tem um post com algumas dicas. E uma última que a gente está trazendo aqui, porque a gente sabe que é o último dia de férias, né? A gente vai fazer uma live mais curtinha, mas fundamental também. Música. Gente, canta, põe música, instrumento musical. A música calma, a gente já sabe disso. A música faz bem pro corpo, pra alma, pra mente, pra tudo. E nesse período de adaptação, é muito legal. Música é uma coisa que conecta as pessoas, é uma coisa que mexe com o sentimento, que mexe com a emoção e que acalma mesmo. Então,
cantem. Se vocês forem que nem eu, que não sabem cantar, não tem Instrumentos, problema né, não, tá? Bela? Instrumentos Instrumento musicais, as musical, crianças nossa, amam. ajuda muito, Isso. muito. E assim, se Uhum. vocês não souberem cantar, que nem eu não sei, não tem problema, porque as crianças não ligam para isso, tá? Pode cantar, mesmo assim. A gente tem, inclusive, um post com uma sugestão de 8 músicas. A gente sabe que existem muito mais, mas assim, são só um pouquinho, né? É interessante fazer tipo uma listinha, porque às vezes bate o branco na hora e não vem nada, você não consegue pensar em música nenhuma. Então, não sei quantos anos de experiência, mas na hora que tá todo mundo chorando, a gente fica angustiada, a gente fica nervosa e corre o risco de dar branco. Então por isso a gente até botou aquela listinha com 8 músicas. Vocês podem complementar também, fica à vontade. Mas cantem, toquem música, coloquem instrumento musical, faz uma barulheira, faz, gente, mas para eles é muito bom. E eles vão sentir prazer onde eles estão, eles vão se sentir felizes e isso vai facilitar muito o processo de adaptação, né? Acolher ele já com pandeiro, acolher na porta com pandeiro, com fantoche, tudo isso faz parte do universo, com uma cartola diferente, né? Sempre com adereço, com uma magia, né? Isso é muito bom mesmo. E aí também faz uma ponte com a família chega, nossa, tem uma banda hoje, né? Já tem um motivo para estar conversando. Hoje, nossa, a professora está com uma cartola linda, parece um mágico, né? Então, assim, sempre tem alguma coisa para a gente estar falando. A gente que trabalha com educação infantil tem a nosso favor que, infelizmente, isso não segue para os mais velhos. Mas a gente tem o facilitador que é trabalhar com a magia, com o lúdico, com o encantamento das crianças. Então, é um chapéu diferente, um fantoche, sabe, alguma coisa que chame a atenção, um adereço diferente. Para eles é uma coisa mágica, sabe? É uma coisa que realmente encanta. Então, já que a gente tem isso a nosso favor, vamos usar. Vamos usar e abusar, porque primeiro que é tão gostoso, essa fase é tão gostosa, né? Essa ludicidade, a imaginação faz de conta deles, é uma fase tão gostosa. A gente tem mesmo que aproveitar. E por que não usar isso já na adaptação? Desde o iniciozinho. Contar uma história, mas usar o corpo contando história, não só ler o livro, sabe? Fazer voz diferente, colocar adereço, colocar roupa, sabe? E realmente entrar na história e encantar essas crianças, mesmo que seja na adaptação, mesmo que eles sejam pequenos. Claro que uma criança pequena a gente vai contar uma história menorzinha, para uma maior a gente pode levar mais tempo. Mas não perder essa magia, sabe? Não deixar que, porque a adaptação, ela sim é um momento sério, ela é um momento importante, que a gente precisa olhar para ela com atenção. Mas que a gente não perca não deixe perder essa ludicidade, essa magia que a gente tanto pode utilizar. Aqui a gente recebeu um comentário, com os mais velhos também tem magia. Com certeza. Mas quando eu digo de magia, é porque a gente muitas vezes, o professor acaba esquecendo que a história para o mais velho é necessário, mesmo na adaptação, que a fantasia, a imaginação muitas vezes acaba se perdendo, que é uma pena. Mas claro que para os mais velhos é uma outra mágica. É uma outra. A gente utiliza muito da literatura para os mais velhos para fazer uma dinâmica de grupo. Isso é muito positivo. Dinâmica de grupo para trabalhar esse relacionamento, gente, essa formação de vínculo inicial. É maravilhoso, porque a gente dá o suporte para aquele que não tem coragem de falar certas coisas. A gente está ali como um ego auxiliar, ajudando ele a se projetar, ajudando ele a se colocar, a ele se apresentar. Então, isso é importantíssimo para os mais velhos, entendeu? Que a orientação e a coordenação pedagógica e os professores entrem de sola nesse trabalho. Com certeza. Que possam desenvolver várias dinâmicas iniciais. Às vezes as pessoas pensam muito nas matérias, no currículo, naquela coisa toda. Gente, isso é essencial. Essa primeira semana é essencial esse trabalho, que às vezes parece brincadeira, mas é essencial para a coisa se tornar séria depois. O trabalho evoluir, o trabalho se construir. Com certeza. Às vezes, prestar atenção nessa primeira semana e fazer uma semana, mesmo para os mais velhos, eu estou falando até ensino médio, tá? Voltada para essa adaptação, com dinâmica, com filmes, histórias, enfim, com uma coisa mais lúdica, não vai ser uma semana perdida. A gente garante que não vai ser uma semana perdida. É um ganho. Não vai. Revisão é importante sim, mas ela pode acontecer numa brincadeira, ela pode acontecer num jogo,
Não necessariamente precisa ser livro e caderno, principalmente nesse início. Eles estão precisando criar vínculo com o professor. Quando houve mudança de escola, eles precisam se sentir seguros no ambiente novo, com pessoas novas. Então, ter esse olhar de, mesmo até o ensino médio, desde o infantil até o ensino médio, ter um olhar especial para esse período vai facilitar muito o ano letivo como um todo. E agora, aproveitando que a gente está falando de mais velhos, vou puxar o gancho e reforçar o que a Dani falou, né? O que a gente pode usar de estratégia para as crianças mais velhas, alunos mais velhos? Dinâmica de grupo, histórias, rodas de conversa. Às vezes a gente fica assim, nossa, mas meu aluno é adolescente, como é que eu vou fazer? Gente, roda de conversa para eles se conhecerem, para eles poderem trocar um pouco, acolher aquele aluno que está chegando, saber um pouquinho da história. Não a adaptação, a gente pensa muito nos pequenininhos, em brincadeira. A bolinha de sabão pode não ter o efeito para o aluno do ensino médio, mas existem sim muitas estratégias, muitas brincadeiras, muitos jogos que vão fazer com que a criança que está chegando, o aluno que está chegando, se sinta acolhido, possa se integrar. Seguro. Exatamente. Então, possa se integrar. Exatamente. Então, assim, é importante sim trabalho fluir um olhar depois, especial para isso. Desculpa, Dani, não te ouvi. Para o trabalho poder fluir depois, sim, né? Sim, com certeza. A gente deixou, ao longo dessa semana, se não me engano, foram 2 caixinhas de pergunta nos stories. Nós já recebemos várias, porém não dá tempo de responder tudo. E muitas perguntas foram muito parecidas. Então, nós separamos algumas, que a gente vai falar um pouquinho. Inclusive, se vocês perceberem, muita coisa do que a gente vai responder, a gente já falou na live. Já foi meio que respondido. Mas, de qualquer forma, a gente vai trazer para deixar mais pontuadinho, tá? Então, assim, a primeira pergunta que a gente separou foi: pais entrando na sala, ajuda ou atrapalha? É aquilo que a gente falou. Não existe um caminho certo, um caminho melhor. Existe 2 caminhos, ou 3 caminhos, enfim, que vão chegar no mesmo objetivo, mas cada um por um trajeto. Isso depende muito de instituição. Cada escola trabalha do seu jeito, tem as suas regras, e é preciso que a gente funcione de acordo com a regra da instituição. Particularmente, aí é uma opinião minha, e é também uma opinião da Dani. Nós preferimos os pais fora de sala. Não quer dizer que o pai dentro de sala atrapalhe, tá? Não é isso. É porque, pela nossa vivência, né, e nós duas tivemos vivências muito parecidas nesse mais rápido. É mais rápido. A gente diria que é mais rápido. Porque o que acontece? O processo dito doloroso do corte vai ter que ocorrer em algum momento. Exatamente. Né? Então, você, com esse processo, você antecipa. Você faz logo a criança se adaptar à realidade, que o pai não vai fazer parte daquele universo. Né? Então, esse corte é mais rápido. Agora, não que o outro vai ser um pouquinho mais longo. Né? E é importante que nesse processo as famílias ajudem os professores nesse sentido, porque o que acontece? O pai, às vezes, mistura um pouquinho a situação e entra na sala de aula e esquece do professor que tem que estar no comando. A referência da sala de aula tem que ser o professor. E aí ele faz a massinha para o filho, aí ele faz a brincadeira, vou levar ele que ele quer beber água. Isso tudo atrapalha e alonga esse processo que poderia ser mais rápido. Então, assim, famílias dentro de sala tem que ter uns combinados com o professor e com a escola, com a instituição, para que isso ocorra de fato. O professor é o regente da sala, ele vai comandar. A criança tem que falar, olha, veja lá, fala com a professora. O pai tem que ser esse auxiliar nesse sentido. É toda uma estratégia. Então, eu digo que a adaptação dentro de sala demora um pouco mais, porque algumas famílias têm um pouco de dificuldade de encarar essa situação como uma situação normal. Ela acha que ela está abandonando o filho no momento que ela passa a tarefa para o professor. Então, existe uma dificuldade um pouquinho maior nesse sentido. Mas não que não vai ocorrer, porque o professor, como a Bel falou antes, a firmeza amiga tem que existir nesse momento. Tem que dar o limite, barrar e a coisa acontecer. Quando o pai está fora, isso é muito mais fácil, porque a referência que o aluno tem ali é só do professor. A Bel falou isso desde da parte simbólica de tirar o filho do colo do outro. É uma concorrência desleal. Se ele está em sala, ele vai procurar o professor ou vai procurar a mãe que está do lado? Vai procurar a mãe. Então, fica muito mais fácil quando isso já é rompido logo de imediato. Claro, Daniela, vou romper, botei meu filho lá e não vejo. Não é isso.
Por exemplo, a escola que eu trabalhava com a Bel, a gente fazia o combinado com a família, quando estava tudo organizado, a gente ia lá, chamava o pai para ver da janela, e ele via, porque o pai também tem que ter essa confiança, tem que se sentir seguro, ele tem que ver que o filho está bem. Não é nada escondido. A gente acha assim, o pai fora porque o professor não quer que veja o trabalho. Não, pelo contrário, queríamos nós que ele pudesse ver o trabalho, mas que não pudesse interferir. Essa que seria uma situação gloriosa para a dinâmica ocorrer mais rapidamente, né? Mas o que acontece? Como a Bel falou bem, não tem certo ou errado. São metodologias diferentes que vão chegar no mesmo objetivo. Uma pode ser mais longa que a outra, mas todas as duas vão ocorrer, vão acontecer, né? Vou abrir a parêntese rapidinho para contar mais uma história. Gente, estou contando muita história hoje. Bel, a nossa hora aí, Bel. Oi? Tem que ver a nossa hora. Né? Eu não sei, estou sem hora aqui. Também não sei, mas falta pouco. Vou contar uma história muito rápida. Eu estava trabalhando numa escola e a adaptação era com os pais em sala. E eu estava fazendo a adaptação, era uma avó que estava nesse dia. Uma avó super bacana, eu super entendi o que ela quis fazer, tá? Só que eu estava recebendo as crianças, a minha auxiliar estava com um grupo que já estava lá dentro, e a avó entrou, porque eles ficavam em sala, né? Aí a avó começou a distribuir massinha para todas as mesas, porque ela achava que ia ajudar. Eu super entendi o que ela quis fazer, foi muita boa vontade, eu entendi, eu conversei com ela. Só que assim, o meu objetivo era estabelecer uma rotina com eles, né? Fazer a rodinha, depois ia para a mesa. Aí ela bagunçou a rotina toda daquele dia. Então, assim, são situações como essa que a Dani estava falando, né? A gente acaba evitando quando o pai está num espaço separado. Porém, a adaptação ela acontece, tá? Tem escolas que funcionam assim, com o pai dentro de sala. A adaptação provavelmente vai ser um pouco mais lenta, sim, mas ela vai acontecer, tá? Também não precisa ninguém ficar desesperado. Mas na escola onde eu trabalho, funciona com os pais em sala. Ok, gente, vai funcionar. Em algum momento a criança vai adaptar. Porém, provavelmente vai ser um processo um pouco mais lento. Tá? Uma outra pergunta que a gente recebeu para responder, que é muito interessante, é como lidar com uma mãe ansiosa, insegura. Como lidar com uma mãe insegura? Gente, insegurança nesse momento tá todo mundo, tá? Os pais, os professores, os alunos, todo mundo inseguro. Porque é novidade para todo mundo. A gente pensa muito na adaptação pela família, né? E a gente, às vezes, esquece de olhar para o outro lado. O professor está recebendo também um grupo novo de crianças que ele não conhece, com pais que ele não conhece, que ele quer fazer vínculo, que ele quer acolher, que ele vai fazer parte da história dessa criança. Então, a adaptação é um momento de insegurança para todo mundo. Mas quando a gente deixa tudo bem amarradinho, os combinados bem claros mesmo, sabe? A escola funciona assim, o horário é esse, nosso esquema é de levar a criança até o pai, ou do pai ficar em sala, a gente vai trabalhar assim, assim, assado. Quando fica tudo muito combinado, muito amarradinho, isso dá uma tranquilizada em todo mundo, tá? Tanto na escola, quanto nos pais, e automaticamente na criança também. Porque quando a criança percebe que ao seu redor está tudo bem, está tudo seguro, ela se permite confiar também. Tá? Então, a gente entende, a gente sabe que é um momento de insegurança para todo mundo, e é importante tanto a família entender isso, quanto a escola entender isso, porque muitas vezes os pais vêm com muitas cobranças para os professores logo na adaptação. E os pais esperam muito das famílias e acaba que ninguém consegue corresponder à expectativa do outro muitas vezes, tá? Então, assim, é um processo que vai acontecer aos poucos, dia a dia. Então, assim, é importante. Agora, é uma construção, né, Bel? É uma construção. Exatamente. E agora, é importante, eu digo sempre que mãe segura a gente tem que trazer do lado da gente. Exatamente. Eu sempre falava isso com meus professores. Olha, mãe segura a gente traz do lado da gente. Então, assim, em vez de a gente afastar, a gente acolhe ela mais, né? Porque o que acontece? A gente precisa mostrar para ela ali. A gente não tem nada a dever, né? A gente faz o nosso trabalho. Então, que ela possa ver. Agora, não atrapalhe o processo. Que ela veja conforme a gente combina. Da janela, ali olhando. Porque cada vez que ela vai vendo, ela vai se tornando, vai ficando mais fortalecida nesse sentido da falta de segurança dela, né? Então, mãe segura a gente traz pra gente. Acolhe. A gente conversa mais, a gente acolhe mais e a gente trabalha essas questões, né? Era isso que eu ia falar, né? Eu acho que a gente está tendo que finalizar por causa do horário, hein, Bel?
Opa, vou Nosso correr, vou horário já correr. está encerrando. O Instagram, ele para, né? Não para mais. Não para mais. Ah, Fica não mais para tempo. mais? Ah, Com então essa tá bom. pergunta, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa pergunta, eu e a Dani, a gente ficou aqui pensando, viu? Porque não é uma pergunta fácil. Como criar vínculos online sem nunca ter tido contato com os alunos? Isso é uma turma de maternal. Não é fácil. Não é um processo fácil, né? A gente sabe que a construção de vínculos, por si só, ela já é um processo, você ali, cara a cara com a criança, podendo tocar, podendo estar perto dela. No online, a gente sabe que isso é um pouquinho mais complicado, né? Então, assim, é ter paciência, é tentar chamar a atenção das crianças o máximo possível. De novo, cai na questão que a gente falou lá, de saber identificar, saber o nome das crianças, sorrir, tentar ser o mais carinhosa, mais acolhedora possível. Mas a gente sabe que isso realmente não é uma tarefa fácil. Tentar ficar o mais próximo, né? Mesmo com a tela, né? Porque eu digo para vocês que até momentos individuais, poder conversar com cada um, né? Poder trocar com cada um, fazer uma brincadeira individual, depois passa para o outro, acolher, brincar, usar de recursos também mágicos, né? Fantoche, músicas, bandinhas, tudo isso, né? Mesmo no Agora, não é um online. processo muito fácil. Porque para maternal, esse vínculo tem que ter o toque, né? Faz muita falta o toque, né? Eu digo que não é impossível, porque nós vivenciamos isso em 2020, né? Muitas escolas com ensino online, né? Remoto, e a gente conseguiu. Mas que é uma ferramenta bem complicada, porque a educação infantil se faz com essa parte, né? Desse É isso. acolhimento É abusar da das ludicidade mesmo, né? relações, O dos mais vínculos. máximo possível, né? Mas a gente entende que realmente é uma pergunta complicada. É A gente recebeu uma desafiador, outra. mas Oi? professor gosta de desafio, né? É Claro, desafiador, claro. A gente escolheu essa profissão por isso. com Uma outra certeza. pergunta que a gente recebeu é a seguinte: bebê vai para a creche com 11 meses. Tem algo que possa ser feito para amenizar o sofrimento dele? Primeira coisa, a gente tem que entender, e assim, eu vou falar, a coisa pode ser um pouco, mas enfim, a gente tem que entender em primeira questão, o sofrimento é dele ou o sofrimento é da família? Porque um bebê de 11 meses, ele ainda tem muito pouca percepção, não é que ele tenha pouca percepção, mas ainda tudo muito, muito distante, digamos assim, da compreensão dele, tá? A gente sabe que a criança, o primeiro cuidador é com quem a criança faz o vínculo maior. Inclusive, a gente tem um post aqui, vocês descendo lá, já tem um tempinho que a gente falou sobre isso. É um post de adaptação de creche, se eu não me engano, de bebês. Não lembro do título certinho, mas já tem post aqui falando sobre isso. O primeiro vínculo que a criança cria é com o cuidador, né? Que geralmente é a mãe. Então, a gente sabe que para a criança desgrudar da mãe, claro que é um processo. A criança sente falta, a criança percebe que aquele cuidador não está ali. Porém, muitas vezes, principalmente nessa idade, acaba ficando confuso se o sofrimento realmente está na criança ou se está na mãe de se separar dessa criança. E por que eu estou falando isso? Porque é necessário entender e não, de repente, colocar uma expectativa muito grande de que a criança vai sofrer. E, na verdade, quem está sentindo, né, essa angústia, essa insegurança, essa ansiedade, é a família. Então, é importante conseguir diferenciar. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, parar realmente para analisar e ver onde é que está essa questão e conversar. Parceria família-escola. Se a criança estiver demonstrando que está sofrendo, se a criança estiver demonstrando que, né, essa idade provavelmente vai ser enrolou a língua. Criança nessa idade provavelmente vai demonstrar através de choro, através de insatisfação da forma que ela consegue se comunicar. Mas muitas vezes o sofrimento maior está na família, não necessariamente na criança. Mas a parceria Isso é importante, Bel. Eu Oi? acho assim, para uma creche só para complementar, e uma escola para pequenininhos, é muito importante a gente estabelecer essa relação de confiança com a creche que a gente Com escolheu, ver se certeza. ela comunga dos valores, aquilo que a gente tocou no início. E estreitar essa relação. Eu acho que a gente não pode ficar com angústias nem aflições. Isso Exatamente. tem que ser sanado, nada de bola de neve. Ficou com uma dúvida, uma pulga atrás da orelha, e disse o Na seguinte, eu hora. gostaria de conversar.
conversar, marcar um horário e tirar as dúvidas. Vocês fazem isso, fazem aquilo? Como é que é o sistema da alimentação? Como é que é isso? Esclarecer tudo. Ainda estou com um pouquinho de dúvida. Gente, não pense, você é aquela mãe chata, aquela avó chata. Não, a escola quer isso. Esse feedback, que vocês possam trocar e tirar as dúvidas aqui, porque a pior coisa é quando a gente fica tirando dúvida com a mãe do lado e não Sim. vai na fonte, na escola. A mãe do lado, às vezes, cria um problema, às vezes, sabe, exagera, às vezes não está a fim de responder direito. Tem uma série de coisas. É igual o filho da pracinha. Eu, quando tinha as minhas filhas pequenas, ia para a pracinha e falava assim, nossa, ela dormiu nada, estou exausta. Aí os filhos da pracinha, todos dormiam. As mulheres falavam assim, meu filho dorme pra caramba. E eu chegava para o pediatra e falava assim, vem cá, só eu que as minhas não dormem? Ele falava para mim, isso é filho da pracinha. Então é a mesma coisa na escola. As mães falam, não, o meu tá ótimo, o meu faz isso, o meu faz aquilo, só o meu que chora, que dá problema, que não sei o que, não. Então vão na fonte certa, Sim. conversem com a escola. A melhor coisa é a gente esclarecer, a escola poder tirar nossas dúvidas, e aí a gente vai construindo essa relação, sabendo se a escola realmente está atendendo aquilo que eu necessito, né? Aquilo que a minha expectativa. Então é isso importante, estreitar esse laço de confiança. Essa Porque o bebê parceria. é muito pequeno. Isso aí. Agora você vai falar dos objetos, né? Que podem facilitar esse Faltam só processo duas também. perguntas. A gente tinha falado de Então fazer tá uma bom. live curta, uma live rápida, mas a gente começa a falar de educação, de É, coisa que a gente professor, fala gosta. demais, né, Bel? Só vai, né? Ave Maria. A última pergunta que a gente recebeu foi: pode usar chupeta na adaptação? Então, novamente, depende da escola. A gente fez um post, entrou 6 horas de hoje, um pouquinho antes da live, falando sobre objeto transicional. O que é isso? O que é esse objeto transicional? Nada mais é do que um objeto que pode ser a chupeta, como pode ser um paninho, uma naninha, um bichinho de pelúcia, enfim, alguma coisa que sirva de elo entre a escola e a casa da criança, né? Então, às vezes, a criança precisa daquele apoio. Ela tá bem na escola, mas ela ainda precisa de um paninho para ficar agarradinho. Porque como se fosse, digamos assim, um pedacinho de É uma casa na extensão da escola. casa, né? É uma Exatamente, é uma extensão. extensão da casa. Então, a gente tem um post que explica melhor isso do objeto transicional, depois vocês vão lá dar uma olhada. Mas assim, se pode ou não pode, particularmente, acredito que a Dani tem a mesma opinião que eu, não vemos nada contra, né? Muito pelo contrário, ele Não, eu pode sim acho ser ele alivia a necessário. tensão, né? Psicologicamente tem um Exatamente, estudo sobre exatamente. isso. Alivia a tensão, descarga da criança, né? Exatamente. É um elo entre a família e a escola, não tem dificuldade nenhuma. Depois que aquilo vai se tornando rotina, ele esquece aquele objeto lá no Com canto da sala. certeza. Ele Aquilo não mesmo vai larga. virar um. Exatamente. Ele larga, ele mesmo larga. Mas às vezes ele precisa desse objeto, né? É um Então apoio. ele às vezes leva foto, às vezes leva foto, depende. Eu já tive casos aí, ó. Se eu parar para contar, tem objetos que, nossa senhora, Cada vocês vão coisa. aqui ficar assim, levam isso, levam aquilo. É muito engraçado. Mas Agora, alivia a criança, entendeu? sim. Agora, um pedido para as famílias que estão aqui assistindo: caso a criança vá levar a chupeta para a escola, por favor, identificar a chupeta, tá? Facilita a vida dos professores. Identifique chupeta, brinquedo, enfim, o que a criança levar para a escola, gente, facilita a vida dos professores, por favor, E identifica as tudo. máscaras, Porque né, é Bel? muito Agora as chato. máscaras. As máscaras também. É muito chato para o professor, para a família, para todo mundo. Você, de repente, dá conta que a criança está com chupeta de outra criança. É muito ruim para todo mundo, né? Principalmente, já era antigamente. Agora, então, gente, quero nem pensar nisso. Então, por favor, identifiquem o material. Identifiquem as chupetas. E para terminar, a gente separou algumas, a gente recebeu mais, mas a gente preferiu. Como a intenção era fazer uma live mais curtinha, mais enxuta, que a gente não conseguiu, falhamos totalmente nessa missão, a gente separou só mais uma pergunta. Como fazer a adaptação fora do período definido? A criança vai entrar na escola em abril. Gente, é a mesma coisa. O que serve para adaptação no início do ano, serve para adaptação em qualquer época. A diferença é que o grupo todo já vai estar adaptado Já com a vai estar rotina adaptado. certinha. Mas aquela Até criança um vai facilitador. necessitar... É um Oi? facilitador. Sim, aquela Até criança um vai facilitador. necessitar do horário curtinho, de um adulto na escola. Isso não altera, né? É claro que, de novo,
Varia de escola para escola. O ideal, a gente trabalha muito com o real e o ideal, né? O ideal é que o procedimento seja o mesmo, tá? Isso aí, porque na verdade a gente tem que ter o olhar individualizado. Não existe um combo. Ah, todos estão chorando. Ah, todos. Não, gente. Um chora um dia, outro chora outro dia, outro não chora, né? Outro leva paninho, outro leva chupeta. Cada um é um. E a gente tem que ter esse olhar de saber a necessidade do nosso aluno, a necessidade das famílias. As famílias também têm que ter esse olhar para o professor, né? Para a escola. O mais importante é formar esse vínculo desde o início. Quando você escolhe uma escola, você está escolhendo uma vida para o seu filho, para o seu neto, né? Você está escolhendo uma trajetória de vida, né? De valores. Então, é muito importante isso, né? Então, Dani, isso eu deixa digo eu que é o mais só. importante para o sucesso. Desculpa te Fala, cortar. Bel. Deixa eu só que eu vi Não, pode ser. duas ou três pessoas perguntaram se a live vai ficar gravada. Vai sim, vai ficar gravada. Falei que Vai sim. ficar gravado, né? Aí agora a gente tem novidade, né, Dani? Tem novidade. Olha, primeiro a gente espera que tenha atendido um pouquinho a demanda de vocês, né? Esclarecido um pouquinho, é muito rápido, porque a gente gosta de falar bastante. E a gente teria assim, milhões de exemplos, milhões de coisas para conversar aqui e poder estar trocando com vocês. Mas a gente sabe que é o último dia praticamente dos professores de férias, né? As famílias também estão se organizando para os alunos começarem a rotina novamente, né? Com muita expectativa aí de um ano, se Deus quiser, maravilhoso, sem pandemia em breve, né? Vamos torcer para Amém. isso, né? É isso aí, todo mundo aí vacinado, podendo frequentar a escola com maior tranquilidade, é isso aí. Mas a Eduque, a nossa proposta é sempre estar atendendo um pouquinho, tanto a área educacional quanto a área corporativa, né? Então a gente mescla. Para o mês de março, a gente vai focar mais na área educacional, que é o início do ano letivo, os professores estão precisando muito, e a gente vai fazer um curso sobre a BNCC. Para quem não sabe, é a Base Nacional Curricular, né? E a gente vai fazer um curso onde a gente possa facilitar esse processo para o professor. A base ela entrou, né, como uma situação para unificar, né, todas as escolas, né? E aí o que que acontece? O professor recebeu isso, tem o quê? 3 anos, né? É por causa da pandemia eu me perco, mais ou menos, que foi a gente tendo que fazer novas adaptações do nosso currículo dentro da escola. Algumas escolas têm, assim, o privilégio de poder ter um tempo e construir isso com o seu professor. Mas a maioria, é um dado de realidade, não tem tempo de elaborar isso em conjunto com o seu professor. E passou a peteca para eles, eles tendo que planejar, tendo que fazer todas as Se virar mudanças, nos 30. se virar nos 30 e fazer toda essa questão da base nacional adaptada a todo o currículo e planejamento. Então, o nosso curso ele vem com esse objetivo de clarificar o que é essa base, né? Poder passar para o professor, em termos práticos, como planejar de acordo com a base, como fazer um relatório de acordo com a base, como fazer uma avaliação de acordo com a base. Isso vai facilitar muito a dinâmica do ano, né, para o professor, que não tem tempo de fazer isso, não teve tempo de fazer isso anteriormente com o seu coordenador, e a gente vai poder ajudar nesse processo. Então, não percam, a gente vai estar colocando na nossa página da Eduque, né, o curso, esse vai ser um curso pago, mas um curso bem legal, com custo-benefício muito bom para o professor, e a gente tem sempre esse olhar voltado, né, para que o professor não deixe de fazer o curso pelo um preço exorbitante. Exatamente. Então, é um curso que vale a pena as pessoas se inscreverem, vai ser dividido em 2 módulos, e a gente vai poder oferecer um material rico para todos, e poderem usufruir e trabalhar essa questão da base que vai se alongar aí por muitos anos, né? Então, Ao acho que vai ser bem longo, produtivo. ao longo do mês de fevereiro, a gente vai colocar todas as informações, data certinha, horário, link de inscrição, tudo, o valor, tudo bonitinho, Isso. tá? Antes da gente encerrar, eu só queria... A gente recebeu um comentário aqui, uma pergunta, que eu acho que é muito pertinente, que é: e a adaptação na pandemia? Vou até ler direito. E a adaptação em relação à pandemia? Como vocês veem o impacto disso? A gente lembrar que os cuidados, eles continuam sendo necessários, tá? Principalmente a educação infantil.
As crianças ainda não estão vacinadas, ou estão se vacinando, né? Dependendo da idade, não tem nem vacina para elas ainda. Assim, é fundamental, sim, manter o uso de Protocolo, máscara, manter a o higienização das álcool gel. mãos. A gente sabe que isso atrapalha um pouquinho o processo no sentido de a criança não vai poder ver o seu sorriso, você não vai poder dar um beijo na criança. Isso realmente fica, né, muito complicado para ser feito. Porém, o acolhimento, o carinho, essa recepção, ela pode ser prazerosa, calorosa, independente Desse toque. Exatamente, né? Tem como, a gente sabe que é um pouco mais complicado, mas isso não é fator impeditivo, entendeu? Não, de forma É alguma. O necessário, professor é sim. muito criativo. O professor é muito criativo e ele usa de outros recursos, né, para poder fazer Exatamente, a coisa acontecer, né? Então ele exatamente, vai usar dessa magia que ele também sabe bem na sua prática, né? E vai poder acolher. Claro, seguindo os exatamente, protocolos, tendo essa situação. As instituições já estão trabalhando, né, há muito tempo com exatamente, essa questão. Então já tem a questão da higienização, dessa parte toda dos materiais que as crianças utilizam, os materiais que são de uso comum têm todo um cuidado, né? exatamente, Então, isso exatamente. já não é novo, né? Já é uma coisa que as escolas já vêm trabalhando desde o ano passado, né? Então, já Uhum. não é novidade. E agora a gente já está caminhando para o fim, se Deus quiser, né? Então, acho que todo mundo com essa esperança, e as crianças, elas tiveram um gap aí de perda dessa socialização que elas estão resgatando agora, Sim, né? Estão resgatando esse vínculo novamente, né? Então começa um pouquinho com passos mais lentos, porque tem os protocolos, mas não impede essa caminhada. É o que a Bel falou. A caminhada ela vai acontecer, né? Então a gente torce aí. Tem mais alguma coisa, Bel? Alguma não, é pergunta? só isso mesmo. Só queria, para complementar e fechar isso, a gente tem que lembrar que a gente fala muito pelo olhar. Então a gente consegue passar para aquela criança o quanto que a gente está feliz de ela estar ali e o quanto que a gente Isso. está. Amor mesmo, acho que a palavra é essa. A gente consegue passar amor Uhum. pelo olhar. Então, de repente, você não vai poder dar um beijo na criança, não vai poder dar um sorriso que ela não vai ver, mas pelo seu olhar ela vai perceber Com certeza. o quanto ela A pode energia é se tudo, né? A exatamente. energia da gente é tudo, né? É isso aí. E que Exatamente. seja um ano maravilhoso para todos, famílias, né? Pais, avós, alunos, Para todo crianças, mundo. né? Professores. Que seja um ano de muita esperança, de muitas coisas boas, porque a gente já sofreu bastante com essa pandemia e a Oh, gente está precisando renovar todo as energias para esse ano de 2022, começar com o pé direito. Que seja um ano lindo, de muito aprendizado para todos, né? A com gente certeza. espera, eu e a Bel, que a gente tenha acrescentado um pouquinho, né? Foi uma coisa muito rápida, mas que a gente trouxe um pouquinho da nossa trajetória, dos nossos exemplos, das nossas vivências, Histórias. né, Bel? Se E é alguém sempre um tiver prazer, alguma dúvida, quiser de repente perguntar alguma coisa, pode mandar um direct pra gente que a gente responde, tá? Estamos aqui com exatamente para certeza. ajudar vocês. Então surgiu, começou Pode o entrar na processo, página surgiu do uma dúvida, e-book, né? pode mandar pra É, gente. pode mandar e-mail também, né, Também. para Tem gente, na nossa na página. bio, tem lá o e-mail. Isso. Entre, manda, a gente tem muito prazer em responder as dúvidas de vocês, tá bom? Tenho certeza que e a gente tem esse olhar individualizado para vocês também. Então, tenho certeza que a gente vai querer responder, dar uma ajuda. A gente não Com tem bola de certeza. cristal, mas a gente tem uma experiência nessa área muito grande. E a gente com certeza quer somar junto com vocês, tá bom? Foi um